Bom, meu nome é Cristiane Valéria de Oliveira, eu sou engenheira agrônoma, sou professora do Departamento de Geografia do Instituto de Geociências há quase 25 anos, e né, da minha vida aí profissional, eu tenho trabalhado incessantemente com a parte de levantamento de solos, né, classificação de solos e uso do solo como um recurso natural, né? Então eu tenho, né, ao longo desse tempo aí, aproximadamente, sei lá, uns 30, 40 orientações de mestrado finalizadas, várias, acho que umas 10 de doutorado ou mais do que isso, e os projetos maiores que eu trabalhei ao longo desse tempo, né? Vários deles já finalizaram, né? Mas hoje os dois grandes projetos que eu trabalho são impactos ambientais associados a modificações do uso do solo, né? Que a gente tem trabalhado bastante, principalmente na região metropolitana de Belo Horizonte, né, trabalhando com aspectos associados à erosão, né, e relação solo-paisagem, num contexto de entender evolução de relevo, evolução de paisagem, potenciais de uso associado a isso. Esses são os dois grandes projetos que eu estou envolvida atualmente, né, além do trabalho efetivamente no projeto Brumadinho, né, que eu tenho um projeto sob minha coordenação. Eu fui fazer agronomia, né, engenharia agronômica, e eu formei em Viçosa, né, eu sou da turma que entrou em 1987, né, agronomia era uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer, que me conquistou quando a gente começa lá no ensino, na época era colegial, agora ensino médio, né, a descobrir as diferentes profissões. Então eu me encantei com essa parte, né, apesar de não ser de uma família de agricultores, né, ninguém da minha família tinha fazenda, nem nada disso, mas eu fui fazer agronomia, como eu disse, entrei na turma de 87, era ainda uma profissão muito, muito, muito masculina. Hoje a gente tem uma coisa mais balanceada nos cursos de agronomia, que a gente tem essa informação, mas para vocês terem uma ideia, lá em Viçosa tinham 210 vagas anuais para agrônomos, que era o principal curso de lá. Na minha turma de entrada, entraram 25 mulheres e 185 homens, né? E das 25 mulheres, menos de 20 finalizaram o curso. Então, assim, sempre foi um curso muito masculino. A gente tinha que conviver com essa coisa de, muitas vezes, em aulas práticas, ser a única mulher que estava presente ali, né? Isso, ao mesmo tempo que gerava uma determinada, às vezes, vantagem, porque os colegas tendiam a proteger, né? Mas, por outro lado, também gerava, às vezes, algumas críticas meio veladas, do tipo, deixa os meninos fazerem isso, né? Vai sujar a mão. Então, essa coisa veio e a gente vai lidando com isso na forma que vai chegando. De vez em quando a gente se depara com coisas mais difíceis, né? Eu tive professores que falavam efetivamente, hoje isso é meio inviável de pensar, mas que falavam que a agronomia não era curso para mulher, né? Então, mas você vai levando isso. Ao longo da graduação eu descobri a área de solos, né, por professores que, eu acho que é a vida de todo mundo, né, professores que eram muito bons e que fazem a gente se encantar pela área, né? Então comecei a fazer iniciação científica nessa parte, e a partir daí fiz meu mestrado e meu doutorado nessa parte específica dentro da agronomia que lida com solos, que é mais masculina ainda, né? É uma parte que ainda mais do que a agronomia em si, né? Porque tem essa coisa de sujar,
de ir para o campo, de pegar sol, de dormir em locais que não são locais que têm um conforto muito grande, mas era uma área que sempre me encantou muito. Então, eu fui fazer mestrado, doutorado nessa área, e no doutorado apareceu, né, a possibilidade de fazer o concurso aqui na UFMG, e em 96 eu fiz o concurso e fui aprovada, em 97, comecinho de 97 eu fui contratada, né, e estou aqui até então, né, mantendo esse trabalho e ficando muito feliz, porque cada vez mais eu vejo mulheres, muitas ex-alunas minhas, ex-orientandas de mestrado e de doutorado, que hoje são professoras da mesma área que eu. Então, eu fico muito feliz de ver que a gente está cada vez mais rompendo essa barreira de que é de homem e que tem que ser masculino. Acho isso uma papagaiada danada. Então, não tem sentido nenhum, né? A gente sofre os preconceitos daqueles que ainda acham que tem limitações para as mulheres, mas nós estamos aí mostrando que não tem limitação nenhuma, né? E que a gente pode fazer o mesmo serviço, né, do mesmo jeito, se dedicando, sem nenhum problema maior, pelo fato única e exclusivamente de ser mulher. Nos eventos e conversando com outros colegas que são professores, a gente tem percebido que essa predominância está basicamente, ela desapareceu. Na área de solos, especificamente, né, eu trabalho dentro da área de solos, numa área que chama pedologia, que trabalha com levantamento de solos, com classificação. Ainda há uma leve discrepância. A gente ainda sente que o número de homens é maior do que o número de mulheres, mas foi uma coisa que diminuiu muito, né? A gente tem eventos a cada 3 ou 4 anos de reunião do grupo, né? Agora estão suspensos em função da pandemia, mas o primeiro evento desse nível que eu fui foi logo depois que eu fui contratada como professora, foi em 98. Eu acho que dentro de, sei lá, 50 pessoas, devia ter umas 6, 7 mulheres, né? Hoje, dentro talvez desse mesmo 50, a gente tem já um número de 20. Então, há uma ligeira predominância ainda, mas isso está desaparecendo, né? E interessante observar, o professor Fábio, que é um professor da mesma área que eu lá do IGC, ele, outro dia, se preparando uma apresentação, e ele veio comentar comigo que ele descobriu que a maior parte das professoras de pedologia, hoje, principalmente para os cursos de agronomia, são mulheres. Então, isso é um retrato de que essa predominância está realmente diminuindo cada vez mais com o passar do tempo. Então, eu acho que o problema que as mulheres negras sofrem em todas as outras áreas se reflete na minha também, né? Eu tive orientandas de TCC negras que são fantásticas na profissão, né? 2 delas até, uma está fazendo mestrado, a outra está fazendo doutorado, e eu espero que se mantenha nessa área, porque são 2 pessoas que eu admiro demais, mas é um número pequeno quando eu comparo com o universo de pessoas com quem eu trabalhei, mesmo porque, né, isso também é um reflexo da dificuldade que essas mulheres tinham, né, para entrar na universidade. Então, não é só um problema da área, é um problema até de formação, né, que a gente está tentando agora diminuir, né, com o programa de cotas, com essa tentativa também de mudança cultural,
Mas o número de mulheres negras na minha área ainda é muito pequeno. Precisa crescer muito para a gente ter uma proporcionalidade em relação à população que a gente tem no Brasil. Agora, como em todas as outras áreas, não há nenhuma limitação, né? É só, eu acho que é uma questão de oportunidade mesmo, e que a gente está vendo isso se abrindo, e que o que a gente precisa fazer é aumentar o esforço para que isso mude mais rapidamente, porque essas mudanças estão sendo muito lentas, e infelizmente a gente ainda vê muita gente ainda vinculada com esses preconceitos que são muito, muito tristes da gente ver, né? E muito difíceis de serem rompidos, de serem destruídos. Tiveram pessoas que, como professoras, eu preciso confessar que não, né? A inspiração para vir para a área veio muito mais de professores, homens, do que de professoras, né? Mas tinha pessoas que a gente lia, né? Livros de autoras que a gente lia e que davam um estímulo maior. Mas eu confesso que dentro da área, ao longo da minha graduação, eu não tive nenhuma mulher que tenha sido que eu tenha considerado um grande exemplo e um grande estímulo para me manter nessa área, não. Primeiro, todo mundo que gostar dessa área, né, da agronomia ou da geografia, especificamente da área de solos, é que vocês são todas muito bem-vindas, né? Que, como eu disse hoje, né, no universo da geografia, as professoras de pedologia de solos que precisa sujar a mão, ir para o campo, abrir buraco, pegar na enxada, a maioria são mulheres. Então, é um mundo muito legal para se viver, né? É um aprendizado muito grande, né? E é um esforço, né? Não se deixem abater por aqueles, né, homens ou mulheres, porque também tem muita mulher machista, né? Homens ou mulheres que digam para vocês que essa área não é uma área de mulher, não é uma área para quem é feminina, isso não é verdade, né? É uma área para quem gosta daquilo que faz. Então, lutem bastante, não se deixem levar por pessoas pessimistas, né, por um ambiente de tolimento, porque a gente é capaz de fazer o que a gente quiser, né? E muita gente luta contra, mas a gente é que é responsável por vencer essas pessoas e essas circunstâncias culturais que ainda existem, e no Brasil existe bastante, para que a gente consiga alcançar aquilo que a gente quer. Esse é o recado que eu gostaria de dar.